Olá pessoal, vamos dar início à nossa correção da atividade passada, que foi sobre arredondamento. Vamos lá. Na primeira questão ele diz os dados abaixo são os tempos em segundo alcançados por animais para responder a estímulos auditivos. Faça o arredondamento com o inteiro. No caso aqui que ele está querendo que você faça o arredondamento nas casas que só temos um inteiro. O que seria o inteiro aqui? O inteiro só são os números que estão aqui antes dessa vírgula, tá certo? Não depois da vírgula. Então vamos ver como é que seria aqui, ó. Quando o número daqui, no caso que eu estiver fazendo arredondamento, for menor que 5, então o número depois da vírgula não muda. O que acontece? Só continua do mesmo jeito. E quando eu falo, esse número, quando a gente mexe com ele, ele vira 0. Nesse caso aqui, como iremos fazer o arredondamento para só números inteiros, eu não preciso nem colocar esse 0 aí, tá certo? A questão B, ó, como você pode ver, o número aqui é maior que 7, então o número aqui vai subir uma casa. O que aconteceu? Ó, foi para 16. Da mesma forma, nesse outro aqui, como esse menor que 5, então esse aqui vai continuar do mesmo jeito, tá bom? Neste caso agora aqui, ó, como esta casa bem aqui, ela é maior que 5, então a casa vizinha irá aumentar 1. Lembrando, se por acaso eu não quisesse colocar essa vírgula e esse 0, não necessitaria, só o 16, só os números já daria certo, tá bom? Ele só quer saber do valor do inteiro para cá, mas esse 0 aqui ele não influencia em nada. Esse daqui, como o 5 ele é maior que ele é igual a 5, então a casa vizinha sobe 1. E aqui do mesmo jeito, como o 5 aqui é igual a 5, a casa vizinha também sobe 1. Só para lembrar para vocês que a questão da regra de arredondamento é que quando eu estiver mexendo com o número para fazer o arredondamento, ele necessita ser no caso um número que seja igual ou maior que 5 para que a casa vizinha suba 1. Se o número for igual ou maior que 5, a casa vizinha sobe um número. Se o número for menor que 5, então a casa vizinha continua do mesmo jeito. E quando eu faço o arredondamento do número que eu estou mexendo, ele vira 0. Foi o que aconteceu. Eu fiz o arredondamento aqui, ó. Como ele é menor que 5, continuou em 5 aqui. E o número que eu mexi ficou 0. Toda vez que eu estiver fazendo arredondamento de um número para outro, ele vira 0. E a casa vizinha ou sobe ou fica igual, Vai depender se ele é maior ou igual a 5 ou se ele é menor que 5. Neste caso aqui, ó, o que aconteceu? Ó. Também ficou 15, por quê? Porque o número que tem aqui ele é menor que 5, então a casa continua. Como o número que tem aqui ele é maior que 5, então a casa vizinha vai subir 1. Do mesmo jeito eu posso ver aqui, ó, como aqui é menor que 5, então a casa vizinha continua. É nesse sentido, menor que 5 continua, maior que 5 ou igual a 5, a casa vizinha aumenta uma unidade. Na questão 2, em uma pesquisa sobre o tempo em minutos gastos por alunos para resolver um teste, observou-se os seguintes dados. Faça o arredondamento com. Ele quer, nessa questão, que você faça um arredondamento até a primeira casa após a vírgula. Todos eles com a primeira casa após a vírgula. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e arredondar sempre o número desta casa aqui, ó. Vamos ver. Como eu estou arredondando esse, ó, ele é maior que 5, então a casa vizinha vai subir 1. Foi isso que aconteceu. Esse aqui, ele é menor que, no caso, como ele é menor que 5, então a casa vizinha não sobe, continua do mesmo jeito. Ah, por que ele é 1? Porque eu arredondei daqui para cá, aí depois daqui fui arredondando, tá certo? Daqui ia dar 1, tá bom? Ele está mais próximo de 10 do que do próprio 0, não é isso? Então vamos lá. Esse daqui, ó, como essa casa vizinha a ele é 0, então vai ficar do mesmo jeito, ó, menor que 5, Aqui, ó, como eu estou fazendo aqui, esse 5, ele arredondando para isso aqui vai ficar 6, não é isso? E como eu só quero que arredonde só até aqui,
então ficou 19,6. Aqui o 3 é menor, então não arredondo 9, tá bom? Como o 7 aqui é maior, arredondando 9, vai dar 10. O 10 fica o 0, vai 1 para cá, então vai ficar 30, tá bom? Aqui, ó, esse 5 aqui vai arredondar 1 para cá, que vai dar 10,1. Esse 5 aqui arredondando vai para cá, ó, 6, né? Então 10,6. Esse 6 aqui arredondando vem 1 para cá, então vai ficar 16,7. E assim, arredondando também esse para cá, vai ficar 18,9. Arredondando esse, como já está 0,0, vai ficar só 10,0. Esse aqui, 26,06, como esse é maior que 5, vai arredondar 1 em 6,1. Esse aqui, como ele é menor que 5, então a casa vizinha vai continuar do mesmo jeito, ó. Esse, como ele é 5, é igual a 5, então a casa vizinha vai aumentar 1, 17,7. Aqui, como é 5, também vai aumentar 1, vai ficar 17,8, certo? Vamos para a questão 3. Vamos aqui para a questão 3. Utilize os dados do exercício 2 e faça arredondamento para 1 inteiro. No caso, eu quero que fique logo aqui depois da vírgula. Quando eu falo inteiro é porque ele é aqui como se eu não tivesse vírgula, tá certo? Como se eu eliminasse esses números que ficam logo depois da vírgula aqui. Nesse sentido, eu vou fazendo arredondamento casa por casa, tá bom? Como é que eu vou fazer esse arredondamento? Eu vou primeiro olhar a primeira casa, depois olhar a segunda casa, tá certo? Olha só, como é menor que 5, então a casa vizinha continua. Aqui, como é maior que 5, então a casa vizinha aumenta. Foi o que aconteceu, ó. 36,0, né? Lembrando que esse zero aqui não precisa se colocar, tá bom? Vamos ver essa outra. Arredondo essa para cá, vai ficar 1, não é? Então, como aqui é 1, é menor que 5, vai ficar 18. E aqui, vou arredondando, ó, 1, 0, e assim fica 18. Como vocês podem ver, maior que 5, o vizinho vai para 1. Como é menor que 5, o vizinho continua como está. Aí vou fazendo de novo, como continua menor que 5, o vizinho continua como está, que no caso ficou 18. Aqui, igual a 5, o vizinho sobe 1. Vai ficar maior que 5, quando ele subiu 1 era 5, ficou 6. O vizinho também sobe 1 e vai ficar só 20, né? Mesmo jeito, vou começar pegando esse número aqui como arredondamento logo, porque ele já é maior bem aqui, então já pego logo, vai ficar 20, né? Aumentando 1 dá 20. Vou pegar também esse mesmo número aqui, posso pegar de 1 por 1, mas como eu já sei que esse número aqui já vai me fazer o vizinho subir, então já posso dizer que o vizinho vai subir, sobe 1, vai para 30, não é isso? Aqui do mesmo jeito. Já esse aqui eu não vou pegar logo daqui porque ele é menor que 5, já tem um número aqui que dá para fazer esse processo, mas vamos lá. Pegando esse aqui, como ele é igual a 5, arredondo para cá, vai ficar 1 aqui, e arredondo para cá continua a mesma coisa, né? 10. Olha só. Como esse daqui já é igual a 5, arredondo 1, vai ficar 11. Como já é maior que 5, aumentando 1 aqui, vai ficar 17. E assim a gente vai fazendo com os outros. Subindo 1 aqui, vai ficar 19. E aqui, como não tem como subir, fica só 10 mesmo, né? Aqui, ó. Como ele é menor que 5, vai ficar 26. Lembrando, quando for maior ou igual a 5, a casa vizinha aumenta 1 unidade. Quando for menor que 5, a casa vizinha continua como está, tá bom? Observa, é menor que 5, a casa vizinha continua como está, então ficou 16, não é isso? Como é maior que 5, então a casa vizinha sobe 1, ficou 18. Como é maior que 5, então a casa vizinha subiu 1, também ficou 18. Vamos agora para a questão 4, que ele pede: efetue o arredondamento na casa decimal que se pede dos seguintes números classificados na tabela. Vamos ver. Ele quer este número aqui, o primeiro, 3,5676, com uma casa decimal só. O que é uma casa decimal? Uma casa depois da vírgula. Duas casas decimal, duas casas depois da vírgula, e três casas decimal, três casas depois da vírgula. Ok? Vamos lá, para uma casa depois da vírgula, nós temos o que? Por que é 3,6? Porque eu peguei esse número aqui como base, arredondei o seguinte, como esse ele é maior que 5, então arredondando o seguinte, sobe uma unidade, ficou 6, não é isso? Então 3,6. Observe. Agora, eu vou pegar como base, como eu quero duas casas decimais,
esse número que está antes daquela casa que eu estou falando. Se eu pegar uma casa aqui, como ele é maior que 5, arredondando aqui, vai ficar 7, não é isso? Então, 3,57. Como eu quero agora em relação à terceira casa decimal, o que é que eu vou fazer? Como esse número que está antes dele é maior que 5, então o número aqui vai subir 1. Então, vai ficar 3,568. Olha lá como ficou. Agora, esse daqui, eu quero a primeira casa decimal. Quando eu quero uma casa decimal, eu vou olhar para o que está atrás dele, certo? Para poder ver o que é que vai acontecer. Então, como ele é menor que 5, então daqui fica do mesmo jeito, 1,3. Agora eu quero as duas casas decimal, então vou olhar quem está atrás. Como ele é menor que 5, então a casa continua do mesmo jeito. E a último jeito não tem nenhum número, então vai continuar do jeito que está. Nesse daqui, eu quero esta casa decimal. Vou olhar quem é que está antes, né? 1 é menor que 5, então vai ficar igual, 2,0. Agora eu quero esse, então vou olhar para o número que está logo atrás. Como o número que está logo atrás ele é maior que 5, ou ele é igual a 5 na realidade, então a casa vizinha sobe 1. Quando ele sobe 1, ficou 2,02. Agora eu quero esta casa aqui como referência, então vou olhar para a casa vizinha, a que está atrás dela. Como é menor que 5, então o número daqui continua do mesmo jeito. Foi o que aconteceu, né? E assim vai acontecendo as mesmas coisas com o outro. Com uma casa decimal, vou olhar quem está atrás, é menor que 5, continua. Com duas casas decimais, é menor que 5, continua. Agora esse aqui, como ele é maior que 5, então o 4 sobe 1, tá vendo? E aqui do mesmo jeito, com uma casa decimal, era 8. Como arredonda desse daqui para cá, fica 9. Aqui do mesmo jeito, era 9. Como o arredondamento daqui para cá, como ele era menor que 5, ficou igual ao que já estava. E aqui, como é menor que 5, também continua do mesmo jeito. E aqui, como você vai observar, o número que está antes é igual a 5, aumenta 1. O número que está antes é igual a 5, aumenta 1. E o número que está antes é igual a 5, aumenta 1. Ah, professor, e por que eu aumentei aqui para 6 e aqui já estava 5? Porque eu estou pegando como base, primeiro, peguei esse, então usei esse. Sempre o mesmo número de origem. Se eu estou querendo saber esta casa, eu vou pegar esse em relação a ele. Sempre o número de origem. Observa aqui já esse outro. A primeira casa, como esse número é menor, né? Como o outro próximo número também é menor, ficou do mesmo jeito. Como o próximo número também é menor, então continuou do mesmo jeito. A gente vai sempre olhando o número que está logo atrás dele, se é maior ou igual a 5, para que o número se altere. Se não for, ele vai continuar do mesmo jeito. Aqui do mesmo jeito, como ele é maior que 5, então aumenta 1. E vai sempre aumentando 1. Repete o primeiro e aumenta o segundo. Repete os dois e aumenta o terceiro. É como se eu estivesse pegando uma casa e arredondando, depois outra casa e arredondando, e assim por diante. A questão 5. Arredondar cada um dos seguintes números para a aproximação pedida. Ele quer que eu arredondo para milhões. Ou seja, eu tenho esse número todo, ele está mais próximo de 3 milhões ou de 4 milhões? Logicamente que ele está mais próximo de 4 milhões. Porque o que eu vou me basear? Olha aqui, 500.002. 500.002, logicamente, ele está acima de 500. Se ele está acima de 500, então ele vai subir. Casa vizinha irá subir. Neste caso, ele quer que eu arredonde para as unidades. O que é que eu posso ver? 148,475. Está mais próximo de que 148 ou de que 149, vamos dizer assim. Então, se você observar, aqui está menor do que 500. Se está menor do que 500, é o que eu posso dizer, está menor que 5. Então, ele continua do mesmo jeito. Mas como eu só quero para a casa da unidade, esqueço as vírgulas. Aqui ele está pedindo para o milionésimo. Aí o que é que eu vou observar? A primeira casazinha aqui e a segunda casazinha bem aqui. Como esse número ele é maior, ele é igual a 5, então essa casa sobe 1. Olha o que foi que aconteceu, tá bom? Aqui neste daqui ele quer que eu arredonde para a dezena. O que é que eu posso dizer? Que 2.184 está mais perto que 2.180 ou do que 2.190. Se você observar, 84 eu consigo baixar, fica mais perto de 80 do que de 90, não é isso? Então, 2.180. E aqui do mesmo jeito, para centésimos.
Centésimos é só até esta casa aqui, ó. Então, como eu pego esse vizinho, sobe 1, aconteceu isso. Soma os números, aqui esses números, diretamente. Só eu vou somar todos os números, vai dar esse valor aqui, ó. Deu esse valor. Arredonde para décimos de acordo com o IBGE. Para décimo é quando eu falo décimo é só uma casa. Quando eu falo centésimo é 2 casas. E assim vai. Então, só uma casa, eu vou pegar esse 5 aqui, como ele é igual a 5, arredondo esse número, fica 52,4. A 7. Indicar como cada um dos seguintes valores seriam arredondados. Para o décimo mais próximo, então eu quero para esta casa aqui. Então vou ter como base esta vizinha. Se ele é igual a 5, então vai subir 1. O que aconteceu? Subiu 1. Para o centésimo é 2 casas decimais. Como eu quero para centésimo, eu vou me basear com a casa vizinha aqui, ó. Então, como ele é maior que 5, então sobe um número na casa vizinha. Ao décimo mais próximo, no caso eu estou querendo saber a esse aqui. Quando eu vou fazendo esses arredondamentos, este número aqui ele sobe 1, não é isso? De 9 para 5 e de 5 para 5, vai subindo. E aqui, ó, ao décimo mais próximo, de 5 sobe para 1, não é isso? E nessa aqui, ó, se você observar, de 5 aqui sobe para 8, porque ele está querendo na centésima, a segunda casa depois da vírgula. Então, fica dessa forma. Continuando, a centena mais próxima. Observe, 5.789 está mais perto de 5.800 ou mais perto de 5.700? Logicamente está mais perto de 5.800, né? Falta só 11 para chegar em 5.800. Aí aqui ele pede, para a centena mais próxima, 501 é mais perto de que 600 ou de 500? Está na cara que é de 500, né? Aí quer que arredonde aqui para a unidade mais próxima, ou seja, essa daqui, ó. O que é que eu posso dizer? Que ela está mais perto de 130, não é isso? Do que de 131. Então vamos lá. Para o décimo mais próximo, ou seja, para cá, ó, para esse númerozinho, que é o décimo. Vou falar de décimo, seria aqui. Então aqui, como esse número é igual a 5, sobe 1. E esse aqui, para o décimo mais próximo, que é aqui, como ele vai subir 1 aqui, vai ficar 10. Fica o 0, vai mais 1 para cá, então fica 20. Para o centésimo mais próximo, é até aqui nesta casa, então vai subir 1 bem aqui, ó. Ok? E aqui, para 4 dígitos significativos. 4 dígitos significativos eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Ok, peguei até aqui no 7. Como o número anterior dele é 5, então ele vai subir uma unidade. E nessas últimas aqui, para 3 dígitos significativos, o dígito é esse. Como o número que está anterior a ele é 4, então ficou 5. Para 4 dígitos, então vou pegar até aqui. Como o número que está anterior a ele é 5, eu vou subir 1. Para 3 dígitos, então vou pegar aqui. Como o número que está anterior a ele é 5, então eu também subo 1. E essa última para a primeira decimal. Então é para cá, o primeiro número após a vírgula. Como esse número é maior que 5, então eu vou subir 1. É isso? Então, gente, a gente termina a nossa correção por aqui. À medida que for aparecendo o exercício, a gente vai fazendo mais correções. E obrigado aí por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.